Olá pessoal, professor Adriano Gouveia Lima que vos fala, do curso de Direito da Uni Evangélica em Anápolis. Essa é a nossa primeira aula síncrona do módulo Direito Penal 3 dos crimes em espécie 1. Como eu já disse para vocês na apresentação do professor e do conteúdo programático, Direito Penal 3 inicia o módulo Parte Especial. Parte Especial traz crimes e penas, ou como diz a doutrina, crimes como pressuposto e penas como consequência jurídica, pena como sanção penal, resposta penal, consequência penal para um ilícito praticado. Todos são sinônimos bastante utilizados na doutrina. E a parte especial do Código Penal começa com o delito de homicídio, extremamente polêmico, muito cobrado em concurso e que requer um conhecimento profundo para que você venha aí a ser bem-sucedido em qualquer questão de concurso, da OAB e na vida prática do direito. O crime de homicídio, como dizia na linguagem clássica de Nelson Hungria, repetida pelos autores contemporâneos, os autores novos, entre os quais eu já indico para a leitura Guilherme de Souza, no último Manual de Direito Penal, volume 1, volume único, Manual de Direito Penal, volume único, podendo ser facilmente encontrado na biblioteca virtual. E quando começamos a análise do artigo 121 do Código Penal Homicídio, lembramos da linguagem de Nelson Hungria, que é o relator do Código Penal. Hungria dizia que o homicídio é o príncipe dos crimes, o crime por excelência, o crime que inicia a parte especial do Código Penal e que tem como bem jurídico penalmente protegido, penalmente tutelado, a vida. A vida é o bem jurídico central e sem o qual não existe proteção para outros bens jurídicos. Os constitucionalistas ainda adicionam a vida com dignidade, a vida com respeito, porque a dignidade, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana, é um afluente bastante natural dentro do direito penal democrático. A vida com dignidade. A vida de qualquer pessoa. Tem-se a proteção da vida desde a fase intrauterina, quando se tem a concepção, até mesmo até o último momento em que a pessoa tem o seu suspiro final. Porém, se a proteção da vida ainda for de maneira intrauterina, não se caracterizará o crime de homicídio, mas sim o crime de aborto, que tem três vertentes: o autoaborto, que é o aborto praticado pela própria gestante, o aborto praticado com o consentimento da gestante, que é praticado por terceiro, e o aborto praticado sem o consentimento da gestante, com a modalidade muito mais grave, que é praticado por terceiro. Mas estamos falando ainda do crime de homicídio, que pode ser praticado contra qualquer pessoa viva, né? Obviamente que se forem praticados atos assemelhados com homicídio, tendo como sujeito passivo uma pessoa morta, onde o agente pensa que está viva, mas já está morta, você tem aí, por exemplo, o caso do crime impossível por impropriedade absoluta do objeto, artigo 17 do Código Penal. Então, como sujeito passivo ou vítima, qualquer pessoa viva, independente de quem quer que seja, inclusive os vivos em situação de quase morte, por exemplo, a eutanásia, ela, apesar da polêmica que traz no mundo, no Brasil ela é considerada crime, mesmo que seja por um motivo de piedade, homicídio em razão de piedade, mesmo assim será considerada crime, pois a vida deve ser protegida e tutelada até o seu último momento ou até o seu último suspiro. Sujeito passivo do delito de homicídio, aquele que pode praticar, sobre o qual recai a conduta qualquer pessoa, e sujeito ativo, quem pode praticar o homicídio, também qualquer pessoa. O tipo penal não requer qualidades especiais dos sujeitos e tem-se como modus operandi um crime praticado de forma livre, de qualquer maneira, desde que a conduta se insira numa relação de causalidade capaz de causar a morte da vítima, a morte sobre aquele que recai a conduta criminosa. O homicídio tem como modalidades a forma privilegiada, as formas qualificadas. O homicídio culposo, existe também o perdão judicial no artigo 121, parágrafo 5º, onde as consequências do crime são de maneira tão grave que a pena se torna absolutamente ineficaz. E a súmula 18 do STJ fala que o perdão judicial é declaratório de extinção da punibilidade, não pode ser considerado nem para reincidência,
nem para maus antecedentes, e o juiz deve analisar com muita prudência os casos de aplicação de perdão judicial quanto previsto em lei. Nós temos também no artigo 122 o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, que agora passou também por uma reforma penal bastante importante, ou automutilação, que foi uma reforma de 2009, né? Ou seja, o suicídio em si, ele, para o agente que tenta suicidar e eventualmente não consegue, porque se ele se suicidar, ele será pessoa morta, obviamente não se haverá sequer discussão, mas se ele tenta se suicidar e não consegue, para o próprio agente, depois não será considerado crime. O tipo penal é induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, ou seja, o artigo 122 pune, se adequa ao terceiro, que induz, auxilia ou instiga o suicídio ou a automutilação. Você tem também o artigo 123, o delito de infanticídio, que é matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal durante o parto ou logo após. Saibam que é um crime de bastante polêmica, porque aí o estado puerperal é um conceito de medicina legal, é uma situação transitória no organismo feminino, onde a mulher é, por uma questão de depressão pós-parto, levada a matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Estudaremos na nossa aula síncrona o que vem a ser essa expressão logo após, que pode durar desde algumas horas até no máximo uma semana depois do parto, dependendo de um laudo de exame médico, que pode ser um exame feito por junta médico-psiquiátrica. E depois nós temos o delito de aborto, que tem várias modalidades, que é o aborto praticado pela própria gestante ou por terceiro, com ou sem o consentimento da gestante. E por fim, nós temos as causas de exclusão do crime de aborto, né? O Código Penal, lá no artigo 127, diz que não se pune o aborto quando praticado por médico e quando, para salvar a vida da gestante, a gravidez resulta de estupro, e agora, de acordo com recente decisão do Supremo Tribunal Federal, PF 54, quando também o feto for anencéfalo. Todos esses conceitos serão profundamente estudados na nossa aula síncrona. Então, a finalidade dessa pré-aula é estudar, é dar uma visão panorâmica dos tipos penais que serão estudados na nossa aula síncrona e primeira aula síncrona, e analisar esses tipos com cuidado. Estudem Manual de Direito Penal, artigo 121, artigo 127 do Código Penal, crimes dolosos contra a vida. Também leiam a legislação. Você pode encontrar facilmente no site do Planalto. Eu fortemente sugiro que vocês estudem a legislação pelo site do planalto.gov, porque ele é atualizado diariamente, então você tem aí uma legislação bastante acessível, e espero todos na nossa aula síncrona para que possamos aprofundar esse conteúdo. Desejo a todos uma excelente semana e Deus vos abençoe.